Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 29 de junho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Blumenau intensifica ações de limpeza em ribeirões da cidade. Programa leva remédio em casa para pessoas com dificuldade de locomoção. PETs auxiliam tratamento de fisioterapia com bebês na FURB. Concerto gratuito no Teatro Carlos Gomes usa música para despertar memórias e promover inclusão social. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Tempo segue em clima típico de inverno aqui na cidade. Nesta terça-feira, o dia deve iniciar com o céu mais encoberto e possibilidade de chuva. A sensação de frio persiste durante o dia, com temperatura oscilando entre 11 e 19 graus. Blumenau vem intensificando ações preventivas de manutenção em ribeirões da cidade. O objetivo é melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir os riscos de alagamentos. A partir da previsão do El Niño para 2026, a administração municipal está realizando uma força-tarefa para realizar estas intervenções. As comunidades que necessitam desse serviço podem fazer a solicitação. O secretário explica que a intenção é atuar continuamente. Pode entrar em contato com o 56 pela ouvidoria ou pela própria Câmara de Vereadores, eles fazem a própria ofício, o memorando para nós, e a gente pega e faz o planejamento juntamente com a Defesa Civil e o SEMAS para a gente planejar a entrada para fazer a manutenção desse córrego que foi solicitado. E esse trabalho vai ser feito agora de forma contínua? Isso, justamente. Então o El Niño ele deu um startup, né? Que tinha muitos córregos que faziam mais de 10 anos que não entrava para fazer a manutenção. Então é um ciclo contínuo. Então a gente está fazendo essa manutenção e depois cai no planejamento de fazer a manutenção preventiva anual desses córregos. A Defesa Civil de Santa Catarina informou que a barragem de José Boatê, principal estrutura de contenção de cheias do Vale do Itajaí, só deve operar em condições adequadas a partir de agosto. Segundo o Estado, uma das comportas segue com problema e passa por manutenção emergencial com prazo de até 60 dias para a conclusão. A previsão é que os trabalhos terminem antes do período mais intenso do El Niño, esperado para a primavera. As barragens de Ituporanga e Taió já estão totalmente operacionais. O Observatório de Bebês de Risco da FURB tem novidade nas sessões de fisioterapia. Agora conta também com oportunidade de atendimento pelos animais, que integram o projeto Pet Terapia. Os projetos de extensão Pet Terapia e Observatório de Bebês de Risco da FURB realizarão atividades conjuntas de forma periódica para atendimento ao público que frequenta a Policlínica Universitária do Campus 5. Em uma primeira experiência nesta nova dinâmica, o convidado para a Pet Terapia foi o cão Otis, um Gold Retriever macho com 6 anos de idade. Pra gente é muito maravilhoso, tanto a presença dos bebês quanto a presença do Pet Terapia. Faz muita diferença pra gente a presença dos cachorrinhos aqui, porque querendo ou não tem o momento deles, a conexão deles, e a gente vê que isso é muito importante, é bem necessário. Eu apenas amo, os pets, e como eu acho muito lindo um trabalho desse, eu tomei a iniciativa de estar participando e ajudando outras pessoas.
O animal participou de atividades terapêuticas diversas de estimulação de bebês atendidos pelo observatório com os estudantes bolsistas de extensão da FURB. Além de acadêmicos da área de fisioterapia, uma bolsista do curso de medicina veterinária acompanhou a atividade. Segundo ela, existem requisitos bem claros para animais que podem ou não se enquadrar na pet terapia. A gente faz uma avaliação com os pets antes da gente colocar eles para dentro de um projeto. A gente vê se ele é um animal dócil, se ele tem vacinas em dia, se ele é um animal saudável, se ele é calmo. Por exemplo, o Otis, que é o pet que está aqui com a gente hoje, ele é um animal que lida bem com bebês, porque se for um animal mais ativo, a gente não consegue colocar aqui no projeto, porque tem a chance de machucar os bebês, né? Assim como as mulheres com fibromialgia, que se o animal pular podem machucar. Então a gente faz toda uma avaliação, a gente tem uma ficha pronta, e são todos animais voluntários que a gente avalia aqui no Campo 5. Inclusive a gente está precisando de novos pets para o projeto, caso alguém tenha interesse em trazer, é só entrar em contato pelo Instagram da Pet Terapia. Segundo os professores responsáveis por esses projetos de extensão, a integração é fundamental para o exercício da interdisciplinaridade. No caso do Observatório dos Bebês de Risco, em que os pacientes são encaminhados conforme as demandas dos hospitais de Blumenau, as mamães estão ansiosas por terem agora a oportunidade de receberem um atendimento na Policlínica Universitária da FURB com a pet terapia. O Luca, ele é uma criança saudável, uma criança perfeita, não tem nenhum problema. A gente só faz a físio mesmo porque ele tem um pequeno atraso, assim, no desenvolvimento motor. A gente criou muita segurança com as meninas, com as profs, tudo, né? E cada vez é uma experiência incrível. A evolução dele também é muito agradável e hoje uma experiência nova com os pets, né? Então, vamos lá, né? Estamos prontos para viver essa experiência. São diferentes especialidades, objetos de estudo convergindo num mesmo problema, frente a um mesmo problema da comunidade. Este público-alvo, que são os bebês de risco, eles eram até então não tinham uma atenção especial da universidade voltado para eles, do ponto de vista de estimulação motor e estimulação do desenvolvimento. O Observatório dos Bebês de Risco levantou essa bandeira da estimulação e a gente quer cada vez mais dar corpo agregando mais projetos que, de alguma forma, auxiliem no processo de desenvolvimento infantil. Começam agora à noite as obras de melhoria na iluminação da Ponte de Ferro aqui em Blumenau. E devido ao serviço, a ponte terá interdições durante a noite. Os trabalhos devem seguir até o final do mês de agosto, com interdições de segunda a sábado, sempre no período noturno. Motoristas devem ficar atentos à sinalização e buscar rotas alternativas. Olá, amigos da TV Galega, sou João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Meus amigos, vocês conseguem me responder quem tem a preferência numa rotatória? Diante de uma rotatória, o que nós vemos acontecer? Infelizmente, estamos vendo diversas situações, não de agora, já acontece há muito tempo, infelizmente. Estamos vendo falta de respeito, ocasionada pela falta de atenção. Sim, falta de atenção e falta de respeito. Falta de atenção ao que você está fazendo quando está dirigindo. Por quê? Respondendo a primeira pergunta que eu fiz, quem tem a preferência é quem já está na rotatória. Esta é a preferência. Então, se eu estou circulando na rotatória, você está chegando, você precisa aguardar que eu termine o trajeto, que eu saia da rotatória para então adentrar na rotatória e fazer o caminho que você precisa, certo? Muitas pessoas acabam vendo o veículo já na rotatória, lá, por exemplo, na primeira saída. E aí você está lá na terceira, dá tempo, vou me enfiar aqui, né? Como muita gente tem esse pensamento e esta atitude. Está errado, meus amigos.
Ah, mas não tem sinalização. Será que não tem? Não tem. Não vi nenhuma placa aqui dizendo que eu tenho que parar ou que eu tenho que dar preferência. Certo. Se não tem sinalização, então precisamos acionar os órgãos responsáveis, Secretaria de Trânsito, para verificar o que está acontecendo, por que não há sinalização. Mas antes de fazer isso, você olhou para o chão? Pois é. No chão também tem a sinalização. Nós já falamos aqui em outros momentos sobre a sinalização horizontal. A sinalização que está no chão, que está pintada no chão. Então, com certeza, aquele triângulo ao contrário que você vê lá na placa aqui, ó, vertical, que significa o quê? Dê a preferência, você vai ver também esse triângulo desenhado no chão. Diz o quê? A mesma coisa, dê a preferência. Então, se você chegou e tem esta placa, esta marca no chão, você deve respeitar, então dar a preferência para quem está fazendo então o caminho ali na rotatória, a manobra ali, certo? E aí depois você segue o caminho. Vamos tomar muito cuidado, vamos ficar muito atentos, pois infelizmente está acontecendo diversas situações aí envolvendo tantas pessoas, ocasionando sinistros de trânsito. Vamos lembrar que o trânsito é para todos. Seguindo a legislação, seguindo a sinalização, todos nós poderemos fluir tranquilamente no trânsito. Um forte abraço e até a próxima. O educador de trânsito João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com informações para um trânsito mais seguro. Um programa aplicado em Blumenau garante mais comodidade e cuidado para quem tem dificuldade com locomoção. O Remédio em Casa atende há 11 anos na cidade, levando medicamentos de uso contínuo diretamente às residências. Veja quem tem o direito ao benefício e como funciona o cadastro na reportagem produzida pela TVL. Depois que o marido sofreu um AVC em outubro de 2025, a rotina de Dolores passou a ser dedicada integralmente ao cuidado dentro de casa. O companheiro de 75 anos não anda e teve outras funções do corpo comprometidas pela doença. Meu marido ganhou um AVC e ele depende muito de mim. Para manter a qualidade de vida, o paciente faz uso contínuo de medicamentos. E como sair de casa não é uma opção, Dolores conta com o programa Remédio em Casa, que garante a entrega dos remédios diretamente na residência. Esses remédios facilitou demais para mim, demais mesmo, porque às vezes a outra pessoa que a gente pede, às vezes não tem condições de ir. E daí, como é que eu ia fazer? O programa Remédio em Casa, ele já existe aqui na Prefeitura de Blumenau já há 11 anos. Então tem muitas famílias que são beneficiadas pelo programa, ajuda muito na rotina de muitas familiares que têm pacientes acamados, familiares que têm problemas de locomoção. Não tem a quilometragem mínima ou máxima. O limite é ser residente de Blumenau. Para ter acesso ao serviço, o paciente ou familiares e cuidadores deve realizar o cadastro na unidade de saúde. Após a aprovação, os medicamentos são entregues em domicílio, organizados em kits individuais, com quantidade suficiente para até 30 dias. No caso de medicamentos controlados, o prazo pode chegar a 2 meses. As embalagens trazem identificação com o nome do paciente, do médico responsável e as orientações de uso da medicação. São os medicamentos de uso contínuo, ou seja, tratamentos não entram, são só os medicamentos de uso contínuo. Blumenau recebe amanhã um concerto gratuito que une música, memória e inclusão. O concerto de inverno do Espaço Can acontece às 8 da noite no Teatro Carlos Gomes e destaca o projeto Memórias Musicais, voltado a pessoas com Alzheimer e Parkinson. Um dos pontos altos será a apresentação do coral Dona Angelina, formado por participantes do projeto. O evento também marca os 30 anos do Espaço Can e terá doação solidária de alimentos como gesto voluntário do público.
Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. A gente tá em ritmo de Copa ainda, né? Mas vamos trazer informações a respeito do nosso futebol aqui, Jorge, porque o final de semana foi muito ruim pro futebol de Blumenau, né? A gente começa falando do Beck, que empatou o primeiro jogo lá em Juí, no interior do Rio Grande do Sul, pelo placar de 1-1, e aí veio para definir em Blumenau, segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E tinha que vencer o São Luís de Juí. Começou perdendo, empatou, teve várias oportunidades, inclusive, para virar o jogo, não virou, e daí foi para os pênaltis. E, rapaz do céu, como batem mal pênalti esses jogadores do Blumenau. Blumenau, dos 5 pênaltis, ele bateu 4, mas ele só fez 1 gol. É impressionante. O São Luís eliminou o Beck, São Luís fez 3, o Beck apenas 1, e o Beck tá fora da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pior disso tudo, Jorge, é que o Blumenau não tem vaga garantida na Série D do ano que vem. Queria exatamente conquistar essa vaga indo até a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Daí automaticamente conquistaria a vaga, o que acabou não acontecendo. Agora o Beck vai ter que conquistar a vaga para uma Copa Santa Catarina, vai ter agora que disputar a Copa Santa Catarina, se quiser tentar uma vaga na Série D do ano que vem. Lamentável, cerca de 1.700 torcedores estiveram no estádio do SESI no sábado, viram um Blumenau apático, viram um Blumenau que não conseguiu fazer o seu jogo e saíram muito frustrados. Aí fica a pergunta, né, Jorge? Até hoje de manhã, no Jornal da Rádio 106, eu estava brincando com o Edmilson Luiz, que esteve acompanhando o jogo, falei, Edmilson, onde é que tá o brejo, né? Porque isso não é só mais um sapo que tá enterrado aqui em Blumenau, é um brejo inteiro. É impressionante, o futebol do Blumenau não vai pra frente. Aliás, só vai pra trás, né? E agora vamos acompanhar o Beck e o Metropolitano na Série B. Pelo menos que um passe para a próxima fase. Então o Beck tá fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Santa Catarina também foi eliminado, e dos 4 times que entraram na Série D, o Joinville já tinha caído fora, agora saiu Beck e Santa Catarina, o único que ficou foi o Marcílio Dias, para ir para essa terceira fase. Olha que legal, Jorge. Marcílio Dias vai enfrentar na terceira fase a Portuguesa de São Paulo, que é um dos grandes times do futebol brasileiro. Então, muito bacana realmente só o Marcílio Dias na próxima fase. Uma notícia ainda sobre o futebol de Blumenau é que o presidente do Metropolitano, Lucas Zanotto, pediu para sair, pediu boné. Isso na última sexta-feira. Ainda não foi anunciado oficialmente a saída dele, mas as informações de bastidores já dão conta de que ele não é mais o presidente do Clube Atlético Metropolitano. Até por conta daquela situação do jogo lá em Tubarão, enfim. Situação bem complicada, o que a gente diz. É o brejo, né? Que tem aqui na cidade de Blumenau quando a gente fala de futebol profissional. Sapo enterrado aí. Tanto o Beck quanto o Metropolitano entram em campo agora no meio de semana pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense. O Beck em casa encara o Juventus, quarta-feira, 3 horas da tarde, e o Metropolitano vai enfrentar o Nação na Arena Joinville na quarta-feira, às 8 horas da noite. O Hercílio Luz lidera a Série B com 26 pontos ganhos, Caravaggio tem 24, Beck e Metropolitano tem 22 pontos ganhos na competição. Jorge, grande abraço a você, obrigado aí novamente, né, por estar conosco, e um grande abraço a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir você vai conhecer um historiador que está realizando uma pesquisa para escrever um livro de memórias do velho Deba, o estádio Aderbal Ramos da Silva, que foi demolido aqui em Blumenau. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor
caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tífice, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o professor historiador Marcos Alvito. A gente vai falar sobre um levantamento, uma pesquisa que o professor está fazendo aqui em Blumenau, com torcedores do futebol, com amantes do futebol, sobre o antigo DEBA, o estádio Aderbal Ramos da Silva. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado. Bom, antes da gente entrar nessa pesquisa que o senhor está realizando, conte um pouco pra gente da sua história, né? O senhor é carioca, veio há pouco tempo aqui para Blumenau, Santa Catarina. O que atraiu o senhor para cá? O que fez o senhor ficar aqui? Eu sou carioca e vim para Blumenau em 2023 por causa de um grande amor. Mas, além disso, eu me apaixonei pela cidade e resolvi ficar. E vivo hoje muito bem em Blumenau, frequento a Benkendorf, a Nova Rússia, o estádio do SESI, enfim, passeio no Ramiro Rudiger. Vivo uma vida de blumenauense muito tranquila e gostosa. Durante o período que o senhor ficou no Rio de Janeiro, além de lecionar, o senhor fez muitas viagens internacionais, muitas pesquisas e lançou vários livros, né? O que a gente pode destacar dessas obras que o senhor lançou? Olha, eu gostaria de falar de duas. Uma eu tenho um carinho muito grande, porque foi a primeira obra que eu escrevi que não é acadêmica, se chama Histórias do Samba, de João da Baiana a Zeca Pagodinho. E que me deu muito prazer em escrever. E a segunda foi um livro que eu escrevi sobre o futebol inglês, se chama Rainha de Chuteiras, um ano de futebol na Inglaterra, em que eu estive lá pesquisando, fui a jogo com o Hooligan, fui a jogo com a polícia, fui a jogo feminino, fui a jogo da 8ª divisão, fui a jogo da Champions League, da Premier League, enfim, foi muito bacana. E o que o senhor viu lá na Inglaterra, né, que chamou mais a atenção do senhor? Olha, o que me chamou a atenção é que realmente naquele momento já a Premier League tinha se tornado a maior liga do mundo, né? E houve uma expulsão econômica dos torcedores. Então naquela época já o torcedor da Premier League era um sujeito com 47, 48 anos, a juventude já não podia mais frequentar porque não tinha dinheiro, a Premier League tinha se globalizado, até foi um jogo no estádio do Arsenal, e o torcedor do Arsenal puxou uma canção, né, que antigamente os torcedores todos entoavam, e viu que ninguém estava cantando, que só tinha turistas. Então ele xingou, eu não vou falar aqui em inglês, mas digamos assim, seus desgraçados do turista que não sabem nem uma música e tal. Então a Premier League, por um lado, tinha um sucesso enorme, né, tecnicamente falando, mas por outro lado tinha se descaracterizado enquanto um fenômeno ligado às camadas mais populares. E logo depois que eu voltei para o Brasil, eu percebi que esse mesmo processo estava ocorrendo aqui, né? Antes da Copa de 2014, muitos estádios foram transformados em estúdios de futebol.
Eles são feitos para a televisão filmar o jogo, mas não são feitos mais para a gente ir lá torcer. Felizmente, isso não ocorre em Blumenau. A gente tem futebol de verdade ainda aqui, inclusive sem VAR, que é uma desgraça. Na opinião do senhor. Na minha opinião. Tudo que eu estou falando é minha opinião. Não quero responsabilizar ninguém, só eu. Então, do jeito que vai, o senhor acredita que o futebol pode estar correndo risco de uma despopularização? Com certeza, porque hoje o futebol ele é, sobretudo, um show televisivo, né? Os estádios, como por exemplo o estádio do Botafogo e Newton Santos, eles são feitos para filmagem. O Newton Santos ele é todo vazado, então a torcida grita, não tem eco, a torcida do lado de lá não ouve. Mas para filmar fica muito bonito, né? O Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro da Itália, que foi presidente do Milan, ele falou que era melhor não ter torcida, que ele queria pagar para a audiência, como se fosse uma televisão, que você tem uma audiência paga, para ela se comportar do jeito que queria. Então, de certa maneira, em muitos lugares, a torcida é apenas decorativa, para a televisão filmar, ver que tem alguém torcendo, mas na verdade o público do futebol é quem está na poltrona assistindo. Então ele já se descaracterizou. Eu acho que um futebol que não tem televisão, ele é hoje em dia mais verdadeiro do que o que tem televisão. No Rio o senhor é flamenguista, veio para Santa Catarina e virou bequiano. Sim. O que fez o senhor, né, em tão pouco tempo, ganhar o gosto para ser um torcedor do Beck hoje? Para começar, o Beck é filho do Palmeiras. E o Palmeiras é o filho do povão em Blumenau. É um fla-flu, né? O Beck era como se fosse... O Palmeiras era como se fosse o Flamengo, e o Olímpico, grande clube, era como se fosse o Fluminense. E eu tenho que torcer para o Flamengo de Blumenau, que no caso é o Beck. Mas também devo dizer que meus dois amigos, o Eduardo Deschamps e o Jean Frederico, né, que eu chamo respectivamente de língua e de bebê, né, estão me ensinando a torcer pelo Beck, estão me contando histórias. Então, à medida que vai passando o tempo, vai aumentando o meu amor pelo Beck. E como um bom pesquisador, as histórias envolvendo o estádio Aderbal Ramos da Silva, que o senhor não teve a felicidade de conhecer ou ver um jogo lá, acabou chamando a atenção do senhor ao ponto do senhor querer realizar uma pesquisa para eternizar essa história em um livro. Você sabe, a maior história de amor, né, a mais eterna, é de Romeu e Julieta, que já tem mais de 400 anos e continua a ser contada. E é uma história trágica, que termina em morte. É uma história de um amor impossível entre os Montecchio e o Capuleto. Então, o meu amor pelo Deba é um amor impossível, porque eu jamais vou ver um jogo no Deba. Mas os torcedores vão me contar o significado para eles de ir a um jogo no Deba. Um garoto de 7 anos que vai a um jogo pela primeira vez, que nem eu fui pela primeira vez no Maracanã, né? O Flamengo perdeu de 4-1 para o Botafogo numa final, né? Mas meu pai foi embora antes do jogo terminar, e eu jurei para mim, e cumpri esse juramento, que jamais iria embora de um jogo antes dele terminar. Então você vê como é que isso foi marcante na minha infância, depois na minha adolescência. Eu creio que a vida de muitos torcedores, né, ficou marcada pelas primeiras idas ao Beck, né, por o momento que eles puderam ir ao Beck sozinhos, foram ao Beck com os amigos. Quer dizer, isso se mistura com a própria história de vida deles. Eu não quero recuperar a história do Deba. Eu quero recuperar a história do significado do Deba para os torcedores que frequentavam. Inclusive, né, com muita gentileza, também os torcedores do Grêmio Esportivo Olímpico. Bom, nas primeiras conversas que o senhor já fez, o que tem lhe chamado a atenção? Primeiro, um carinho imenso, uma nostalgia enorme que esses torcedores têm pelo Deba, né? Como foi marcante na vida deles. Depois, muitas histórias engraçadas do Deba, como esse caldeirão, como esse alçapão que metia medo nos outros times. E depois que cada um tem uma história muito particular com o Deba. Assim que eu peço para falar alguma coisa do Deba, cada um diz uma coisa totalmente diferente. É aquele que foi ao Deba pela primeira vez andando sozinho e entrou no estádio sozinho e assistiu ao jogo. De repente teve uma pancadaria imensa, a polícia entrando, e aquele garoto de 10 anos chegou tarde em casa, tomou bronca dos pais, mas aí ele teve que explicar que ele não podia sair do estádio enquanto estava acontecendo aquilo. O outro que vai para o estádio com o pai, e ele tem a oportunidade de observar o pai, que talvez no dia a dia ele não tivesse, né? A gente sabe que a criação de antigamente era diferente. Sim. Os pais eram mais distantes, então eu posso até apelar para o meu
testemunho que também o momento do jogo de futebol era o momento que meu pai era só meu, porque não tinha mais ninguém, eu torcia com ele e ali eu podia ter mais contato com ele. Então cada um me conta uma história totalmente diferente. Tem gente que jogou pelo Flamengo, né? E aí conta, tem gente que morou ali nas divisões de base. Cada um tem uma história, mas o carinho pelo Deba, a nostalgia e também é uma história atingida por uma certa revolta do Deba ter sido destruído da forma criminosa como foi, eu diria que são as coisas que mais se repetem. Bom, esse levantamento está em curso agora, né? Qual é o planejamento para o lançamento dessa obra? Bom, engraçado que eu estava conversando com uma amiga e ela estava perguntando quando que eu vou parar de entrevistar, né? Na história oral, a gente para de entrevistar quando a gente tem uma repetição muito grande de determinados padrões e a gente percebe que a gente pode até saber alguma coisa nova, mas que não vai modificar o panorama, né? Certo. Felizmente eu sou velho, né? Estou alforriado da universidade, então, como eu falo, eu deixo a pressa para os jovens. Eu acho que esse projeto pode durar 2 anos ou 3 anos, a gente vai ter um livro. Mas isso depende do depoimento dos torcedores e de tudo que eu encontrar. Por enquanto, eu estou fazendo o levantamento histórico no arquivo, gostaria de destacar, né, a receptividade que eu estou tendo do arquivo com a professora Sueli Petri, né, Mirela Nolasco, que tem me ajudado muitíssimo. Estou lendo livros sobre futebol catarinense, estou lendo livros sobre Blumenau e estou arregimentando, então, esses depoentes, né, que não devem ter medo, não é nenhuma entrevista pesada, não vão perguntar nada que eles não saibam, eles vão só contar as suas histórias. Lembranças. As lembranças, exatamente. E qual é o resultado que o senhor espera conquistar com essa obra, a partir do momento desse livro lançado? Olha, Jorge, eu até já disse isso a você, né? Blumenau me recebeu muito bem, eu vivo muito bem em Blumenau, apesar de ser carioca, ninguém me perturba. Então acho que a gente tem que devolver alguma coisa à cidade em que a gente vive. Meu objetivo é mínimo, não é fama, não é dinheiro, não é nada disso, mas é devolver de alguma maneira o carinho com que eu tenho sido recebido em Blumenau. E que esses torcedores possam ter ali, né, para os seus netos, para os seus bisnetos, né, um registro do que foi a vida deles de torcedor no velho Deba. Professor Marcos, o senhor tem rede social, professor? Tenho várias. Mas vamos na mais simples, que é mais fácil de todo mundo encontrar o senhor, Instagram. Sim. O Instagram é @alvito, ALVITO, UFF. Tá? Então, Alvito UFF. Também é a mesma do Facebook. Talvez os mais velhos estejam mais acostumados a usar o Facebook do que o Instagram. Então, tanto o Facebook quanto o Instagram é @alvitouf. Pronto, Alvito UFF. Então, se você conheceu o velho Deba, tem alguma história sobre esse estádio de futebol aqui em Blumenau, foi um marco para a cidade de Blumenau. Depois, um domingo de manhã, simplesmente apareceu uma máquina e colocou tudo embaixo. Então, se você tem alguma história, quer participar dessa pesquisa, entre nas redes sociais do professor Marco, entre em contato com ele, que ele vai ficar feliz da vida, né, professor? Muito feliz, e tem mais muito agradecido para contar. Muito obrigado pela participação do senhor, muito sucesso com essa obra. Muito obrigado, Jorge. Porque você já é um parceiro da obra. Muito obrigado. Por essa entrevista. Muito obrigado ao senhor. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.